Proposta de framework interativo para aprendizagem e resolução da problemática de caminho mínimo pelo algoritmo de Dijkstra e programação matemática, por Moreira, Almeida, Delvecchio, Santos e Gomes. Essa apresentação tem como objetivo compor a avaliação da disciplina Tecnologias da Informação aplicadas à gestão da cadeia de suprimentos, ministrada pelo professor Marcos Santos no curso de mestrado em Sistemas e Computação do Instituto Militar de Engenharia. Bom, a teoria dos grafos, ela corresponde ao estudo de conjuntos de objetos interligados entre si, né? Esses objetos são chamados de grafos ou redes, né? E eles são formados por vértices e arestas. Essa teoria foi gradualmente desenvolvida no século XIX, porém ganhou importância a partir do século XX com o surgimento das redes de energia elétrica e telecomunicações, circuitos digitais, computadores e etc. O problema do caminho mínimo é um problema clássico na literatura da pesquisa operacional. Ele tem como objetivo determinar o caminho de custo mínimo conectando um nó de origem e um nó de destino em uma rede, né? Podendo esse custo mínimo ser qualquer unidade de peso, como a distância, como o custo monetário, entre outras. Ele tem uma série de aplicações, como a computação da melhor rota em navegadores GPS, a obtenção de rotas de risco mínimo para remessas de produtos perigosos, protocolos de roteamentos de redes e etc. E entre as abordagens possíveis para resolver o problema do caminho mínimo, as mais conhecidas são o algoritmo de Dijkstra e programação inteira. A proposta desse trabalho é apresentar um framework computacional para fazer o tratamento do problema do caminho mínimo. Esse framework vai utilizar tanto o algoritmo de Dijkstra quanto a programação linear inteira para fazer a resolução do problema. Esse framework ele provê uma interface interativa de acesso online ao usuário, né, e ele tem como objetivo apoiar o aprendizado de conceitos relacionados a grafos, modelos heurísticos e programação matemática. Bom, o algoritmo de Dijkstra ele foi proposto por Dijkstra em 1959 e até hoje ele vem sendo refinado visando a redução do tempo de execução. Ele, para funcionar, necessita que as arestas do grafo não possuam pesos negativos e ele tem como objetivo determinar o caminho mínimo partindo de um vértice de origem até um vértice de destino do grafo. Embora esse algoritmo tenha sido proposto no final da década de 60, de acordo com a base Scopus, a partir de 2000 houve um aumento relativo nas pesquisas relacionadas a este algoritmo. As etapas de execução do algoritmo elas são as seguintes. Primeiro passo, obter o nó não visitado em uma fila de prioridade, aquele nó com o menor valor. O próximo passo é verificar se esse nó escolhido é o ponto de destino, é o vértice alvo. Caso contrário, continua-se a busca. Próxima etapa, então, é explorar todos os nós conectados a este nó escolhido e computar a distância acumulada desde o nó de origem até todos esses nós conectados ao nó escolhido. Em seguida, adiciona-se os nós descendentes de n, ou seja, os nós conectados ao nó escolhido, a uma fila de prioridade e marca-se este nó escolhido como visitado e aí volta do início e continua até que o próximo nó escolhido seja de fato o nó alvo, o nó de destino. Por programação linear inteira, o objetivo é minimizar o custo total entre os vértices. E esse modelo utiliza as arestas do grafo como variáveis de decisão. E o framework, o esquema do framework é esse aqui. Então, o usuário ele vai entrar com os dados por meio de uma interface interativa baseada em R e Shine. O software faz um tratamento dos dados e exibe graficamente, exibe o grafo correspondente a esses dados que foram inseridos. O usuário ele escolhe o método de resolução, ou algoritmo de Dijkstra, ou programação matemática. O programa vai fazer a resolução e exibir
ao usuário o resultado numérico e também um resultado gráfico, ou seja, um grafo com a solução encontrada, né? É importante também ressaltar que o algoritmo de Dijkstra ele não garante a solução óptima, né? Ele é uma heurística, né? Ele vai prover, né, ao usuário uma solução boa, porém sem garantia de otimalidade. Por programação matemática, sim, é possível encontrar a solução ótima. Quando o usuário seleciona a opção de resolução por Dijkstra, o R utiliza o pacote iGraph para fazer essa resolução. Quando é por programação matemática, então ele utiliza os pacotes LPsolve e LPsolve API. Aqui tem uma captura da interface gráfica com o menu que o usuário tem disponível. Então, temos aqui um exemplo de entrada, né, de imputação dos dados. Esses dados precisam estar em formato CSV, que é um formato bastante utilizado por diversas aplicações. E quando o usuário entra com esses dados, a interface ela exibe o grafo correspondente a esses dados de entrada. Então, o usuário ele tem a opção de selecionar aqui o método de resolução, né? E uma vez que ele vai para a tela de resolução, o usuário informa por meio da interface qual é o nó de origem e qual é o nó de destino e clica em resolver. A interface, por sua vez, vai exibir em forma de texto qual é a rota, né, o caminho mínimo, né, partindo desse nó de origem ao nó de destino, vai exibir a solução gráfica e se o método selecionado for o algoritmo de Dijkstra, ela também vai exibir uma matriz com todos os caminhos mínimos possíveis, né, partindo de todos os pontos para todos os pontos. Quando o método de resolução escolhido é programação matemática, além do que foi mencionado no slide anterior, com exceção da matriz com os caminhos mínimos, a interface vai exibir o modelo matemático para que o usuário avalie como foi feita a resolução e também a solução em forma tabular, né? Então observe que nessa solução essa variável binária ela vai definir se este trecho ele foi escolhido, né, como parte do caminho mínimo. Então, por exemplo, a gente tem aqui da origem S até o ponto D, aqui está ativo. Depois a gente tem do ponto D, né, até o ponto C, né, como ativo. Depois tem do ponto C até o ponto T e assim sucessivamente. Então, o usuário tem a opção de avaliar a tabela com a solução. E volto a frisar que no caso da programação linear inteira, a gente tem aqui garantia de otimalidade. Os autores fizeram uma aplicação numérica considerando algumas cidades nos Estados Unidos. Então, ao entrar com os dados de entrada, a interface exibiu esse grafo, né, com todas as conexões aqui e os pesos. Quando selecionada a opção do algoritmo de Dijkstra, foi disponibilizada a tabela com todos os caminhos mínimos para análise. E para a programação inteira foi avaliada a rota partindo de Seattle até a Filadélfia e o programa devolveu a rota ótima, ou seja, a rota de custo mínimo, composta por Seattle, Chicago, Detroit, Washington e por fim a Filadélfia, além de exibir a solução gráfica para o usuário. Além disso, também disponibilizou, né, o usuário foi possível avaliar a solução em forma tabular, né, se baseando por essa variável binária que indica se aquele trajeto foi escolhido ou não como parte do caminho mínimo. Considerações finais. Este framework, de maneira bem simples, permite que o usuário faça o upload dos dados do problema, visualize o grafo correspondente a esses dados e visualize também o caminho mínimo encontrado por meio dos métodos que o framework faz uso. Quando
o método é o algoritmo de Dijkstra, é possível obter não só o caminho mínimo daquele ponto de origem de destino selecionado pelo usuário, como também todos os caminhos mínimos entre os demais nós, né, por meio da matriz com os caminhos mínimos. Quando o método é por programação inteira, além do caminho ótimo que a interface, que o framework provê, é possível também analisar o modelo matemático que foi utilizado. E por fim, os autores concluíram que este framework ele tem potencial para apoiar a aprendizagem aos temas relacionados, como teoria dos grafos, heurísticas, programação matemática e etc. Então, é uma interface bastante simples e didática que ela pode ser empregada no contexto educacional. Obrigado.